Som. Você me ouve. E agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui para a gente resolver juntos a questão número 13 do vestibular 2021 da Unifesp. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, que eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Analise o diagrama que representa o ciclo de transformações sofridas por um gás ideal em uma máquina térmica, aquele dispositivo que faz trabalho para a gente. O gráfico é um gráfico de pressão em 10 a quinta pascal por volume em 10 a menos 3 metros cúbicos. E o ciclo está aqui representado, né? A gente tem o nosso estado A, o gás vai para o estado B, depois passa para o estado C e a gente fecha o ciclo voltando para o estado A. Como é um exercício de máquina térmica, por isso que o ciclo está orientado no sentido horário para que o trabalho seja positivo. Sabe-se que no ponto C, a temperatura do gás ela é igual a 800 Kelvin. Então a gente tem a temperatura aqui para o estado C. Letra A, comando da questão. Qual é a temperatura do gás no ponto A? E ele quer essa resposta em graus Celsius. Bora lá! Antes da gente fazer valendo no papel, vamos estruturar o nosso raciocínio? Para o estado C, a gente tem todas as informações, todas as variáveis de estado foram dadas. Como assim? A gente sabe a temperatura, é 800 Kelvin. Eu sei qual é o volume do gás no estado C. Está entre o 0 e o 1, vale 0,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E a gente também sabe qual é a pressão no estado C. Está entre o 0 e o 4, vale 2, 10 a quinta pascal. Para o estado A, a gente também sabe o volume. É o mesmo volume, inclusive, que o estado C, né? Porque a transformação CA é uma transformação isovolumétrica, isométrica ou isocórica. O volume é constante. E a pressão no estado A vale 8 vezes 10 a quinta pascal. Se a gente montar a lei geral entre o estado A e o estado C, a gente consegue encontrar a temperatura do estado A. Vem PA, VA sobre NATA é igual a PC sobre NCTC. Ninguém falou de gás entrando, gás saindo, então a gente pode considerar que o sistema é fechado, o número de mols é constante e é uma transformação isovolumétrica. O volume não muda. Vai ficar PA sobre TA igual a PC sobre TC. A gente encontra a temperatura, mas com um cuidado. A gente precisa lembrar de deixar a resposta final em graus Celsius. Bora? Como é uma questão da banca VUNESP, eu vou pegar o meu retângulo e dividir na metade. Não significa que eu vou fazer a letra A de um lado e letra B do outro lado. É só por uma questão de otimização de espaço. Eu vou fazer a letra A aqui, sobrou espaço, eu já coloco a letra B na sequência. Vem, vamos colocar aqui a nossa letra A. E a gente sabe que a transformação CA é uma transformação isovolumétrica. Precisa escrever isso na resolução? Não, é só para eu me organizar. O cara sabe que é uma transformação isovolumétrica por conta do gráfico. Estou colocando aqui só para a gente se organizar. Essa transformação é isovolumétrica. Ou seja, o volume no estado A é igual ao volume no estado C. Usando lei geral das transformações gasosas, eu escrevo que PA, VA sobre NaTA é igual a PC, VC sobre NCTC. O número de mols é constante e o volume é constante. Vou colocar só uma tecla SAP aqui para a equipe de correção, tá? N e V são constantes. Aí, se eu já escrevi a lei geral, sem colocar o N, eu escrevi PVT, PVT. Tudo bem, não tem problema nenhum. PA sobre TA é igual a PC sobre TC. Os valores foram dados no enunciado. Já pega lá e joga aqui. A pressão em a partir do gráfico, a gente sabe que vale 8 vezes 10 a quinta pascal. E a pressão em C vale 2 vezes 10 a quinta pascal. Então aqui, ó, 8 vezes 10 a quinta. E do outro lado, 2 vezes 10 a quinta.
Temperatura no estado A, não faço ideia de qual seja. Mas no estado C, 800 Kelvin. Dá para simplificar, ó, 10 à quinta com 10 à quinta e 8 com 2, né? Os dois são divisíveis por 2, vai ficar 4 sobre TA é igual a 1 sobre 800. Multiplicando em cruz, 4 vezes 800, 3.200 Kelvin. Quando a gente faz exercício de gases, a temperatura é sempre na escala Kelvin. Ainda que o exercício peça na escala Celsius, faz tudo em Kelvin e na última linha a gente converte. Como que a gente converte? Lembra que a temperatura na escala Kelvin é a temperatura na escala Celsius mais 273? Então, para converter para a escala Celsius, basta subtrair 273. Você pode indicar sim para a banca de correção que não tem problema nenhum. A temperatura do estado A vai ser igual a 3.200 menos 273, 2.927 graus Celsius. Essa é a minha resposta final. Então eu vou colocar uma caixinha aqui para chamar os olhos da equipe de correção e assim a gente finalizou a letra A. Bora agora terminar o exercício indo para a letra B? Letra B, temos dois pedidos aqui. Qual será a variação de energia interna do gás ao longo do ciclo completo, ABCA? E depois a segunda pergunta, calcule o valor absoluto, o valor sem sinal, do trabalho realizado na compressão do gás. Duas coisas para a gente responder. Vamos por partes? Primeira parte, variação de energia interna, ΔU, para o ciclo. É só isso mesmo que você está pensando. Se o processo é cíclico, onde começa e onde termina são os mesmos estados. Não vai ter variação de temperatura. E se não tem mudança de temperatura, não muda o nível de agitação das partículas. Não tem mudança na energia interna. A primeira parte da resposta é só falar, como é um processo cíclico, não tem variação de energia interna. O ΔU é igual a zero. Acabou. E a segunda parte? O trabalho realizado na compressão do gás. Compressão é quando o gás encolhe. Então a gente tem que olhar para o gráfico e identificar quando que o gás encolhe. Bom, na transformação de C para A, o volume permanece constante, então não tem a ver com isso. Até porque, se o volume é constante, o trabalho é zero. Na transformação de A para B, o volume, que era de 0,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, ele vai para 2,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. O volume aumenta, então também não é essa parte. Quando agora eu olho o processo de B para C, eu tinha um volume de 2,5 e vou terminar com um volume de 0,5. É na transformação de B para C que está acontecendo uma compressão. Então é justamente esse trabalho que corresponde à área debaixo da curva que a gente quer na letra B. Bora para o papel? Bora! Letra B. A gente vai começar informando ali os corretores que se o processo é cíclico, não tem variação de energia interna. Então, em um processo cíclico, não há variação de energia interna. E aí, para colocar uma cereja aqui no topo desse bolo, a gente escreve assim, ó: a variação de energia interna no ciclo ABCA é igual a zero. Não tem variação de energia interna para processo cíclico. Primeira parte da letra B está respondida. Vamos para a parte 2? A parte 2 é o trabalho na compressão. Então eu vou falar aqui, ó, o trabalho no processo de B para C. Isso aqui é o trabalho na compressão. E aqui você tem dois jeitos de calcular esse trabalho. Você pode vir aqui e calcular a área debaixo da curva. É a área de um retângulo. Um retângulo que tem base medindo quanto? Do 0,5 até o 2,5, a base desse retângulo mede 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E a altura desse retângulo mede 2 vezes 10 a quinta Pascal. Lembre-se das potências que estão acompanhando ali os eixos. Se você não quiser apelar para a área, você pode apelar para a fórmula.
Porque o processo BC é uma compressão isobárica, uma compressão que acontece com pressão constante. Então, o trabalho de B para C é a pressão vezes volume final menos volume inicial. Qual é a pressão? A pressão está lá no gráfico. O processo acontece numa pressão de 2/10⁵ Pascal. O volume final é de meio vezes 10 a menos 3. E o volume inicial no estado B, 2,5 vezes 10 a menos 3. No fundo, o que você está fazendo aqui é a área de um retângulo, né? Isso aqui é a altura, isso aqui é a base. Só que essa fórmula te dá o trabalho com o sinal correto. Como o gás está diminuindo o volume, o trabalho vai dar negativo. E cabe a nós se livrar desse menos, porque o exercício pediu o valor absoluto, sem sinal. Então segue comigo aqui. O trabalho no processo BC vai ser 2 vezes 10⁵, e aqui dentro vai aparecer menos 2 vezes 10 a menos 3. O trabalho no processo BC, 2 vezes menos 2 dá menos 4. E multiplicação de potência de mesma base, soma expoente, 10 ao quadrado. É um trabalho de menos 4 vezes 100, 400 joules. Só que o exercício pediu o valor absoluto do trabalho. Então a resposta é o módulo do trabalho de B para C. E o módulo vai ser 400 joules. Essa é a resposta final, vai para a caixinha e assim a gente finalizou a nossa resolução. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!